E aí, eu quero levar você agora para dar uma viagem aqui pelo sistema solar, mas não é uma viagem igual todo mundo faz por aí nos vídeos, falando especificações de planetas, estrelas, nada disso. Eu quero mostrar para você o sistema solar e eu quero explicar algumas leis da física para você, as leis de Kepler, leis de Newton e etc. por aí. Não esquece de curtir esse vídeo para ajudar teu professor aqui, o professor Denis, profissional da educação. E não esquece que eu tenho 2 cursos, eu sou professor de matemática e física. O link desses cursos está aqui na descrição do vídeo, eles são extremamente baratos para você poder acessar. Um deles se chama Matemática para quem detesta matemática e o outro se chama Física para quem detesta física. Dá uma curtida lá, assiste às aulas gratuitas que tem, o link está aqui na descrição. Vamos lá, aqui no centro do sistema solar nós temos o Sol. Tudo bem? Ah, Denis, mas isso sempre foi assim? Bom, o Sol sempre esteve lá no centro do sistema solar, mas até uma certa época da humanidade a gente não sabia disso. A gente achava que a Terra era o centro do sistema solar, que era o modelo geocêntrico, geo de terra, cêntrico de centro. Então a Terra estaria aqui no centro do sistema solar. Um cara muito bom que peitou tudo isso foi o polonês Nicolau Copérnico, e ele propôs que o Sol era o centro do sistema solar, que nós chamamos de modelo heliocêntrico. Hélio que tem a ver com o Sol, cêntrico do centro. Então, o Sol como centro do sistema solar. Cuidado, o Sol não é o centro do universo, é o centro do nosso sistema solar. Bom, aqui nós temos o Sol. Se eu expandir aqui, ó, vamos afastar um pouco. Olha que interessante esse simulador. Até o link dele está aqui na descrição do vídeo. Você vai vendo as órbitas dos planetas. Então a primeira órbita que nós temos aqui é a órbita de Mercúrio, depois vem a órbita de Vênus, depois o próximo qual é, que você sabe, é a Terra, né? A Terra, que é a órbita dela, depois a órbita de Marte. Olha como a órbita de Júpiter é muito mais longe do que a órbita de Marte, tá vendo? Vamos afastar um pouco mais aqui, ó. Júpiter, olha lá, Saturno. Olha como os planetas de dentro aqui, que nós chamamos de planetas interiores, os planetas rochosos, eles quase não aparecem mais nessa distância. Então Saturno está aqui, e agora vamos afastar um pouco mais aqui, o que nós temos? Urano e Netuno, tudo bem? Esses são os planetas que nós temos no sistema solar. Então aqui está o Sol no centro e os planetas aqui. Se você quiser afastar mais, você vai vendo como o Sol vai ficando pequenininho, 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 e os planetas vão desaparecendo até o momento que você só consegue ver uma estrelinha. Olha que interessante, quando você olha para uma estrela no céu, na verdade você está vendo só o brilho dela. Mas existem planetas talvez orbitando essa estrela. Se você pegar um telescópio muito potente, que igual eles usam, o Hubble e etc., você consegue enxergar esses planetas lá. Então, quando você olhar para uma estrela à noite, pense agora que, na verdade, você está vendo só um pedaço daquele sistema solar. Você está, na verdade, olhando para outros planetas, mas o teu olho não consegue ver, tudo bem? Então, aqui vamos aproximar novamente. Olha que interessante, uma coisa que eu quero falar para você é sobre alguma das leis de Kepler que fala sobre as órbitas dos planetas. Isso gera muita confusão nos alunos. Por quê? Kepler, que foi um cara que estudou muito como os planetas orbitavam o Sol, ele já entendia que os planetas giravam ao redor do Sol. Mas ele não entendia como esses planetas orbitavam, qual era o formato da órbita deles. Ah, Denis, essa representação aqui está errada. Ah, por que está errada? Porque o meu professor lá, o não sei quem, falou que os planetas giram em órbitas elípticas. E aqui você tem círculos. Olha, isso é uma coisa que os alunos confundem muito e a partir de agora você nunca mais vai confundir. As órbitas, aquelas que os professores desenham nos livros como uma órbita muito elíptica, muito achatada, parecendo um ovo mesmo, aquilo é uma representação forçada do negócio, tá? Por quê? Porque, na verdade, as elipses que formam as órbitas dos planetas, essa é a lei de Kepler, que os planetas giram ao redor do Sol em órbitas elípticas, essas elipses elas não são muito excêntricas, ou seja, elas não são muito achatadas, elas são quase um círculo. Eu sei que isso aqui para você parece um círculo nas órbitas, ó, todas elas, mas na verdade elas são elipses. Na verdade, o círculo é um caso especial da elipse. É um caso onde os focos da elipse estão no mesmo ponto. Então você nunca mais vai esquecer isso. Sim, os planetas giram em órbitas elípticas ao redor do Sol, porém, essas órbitas elas são um pouco excêntricas. Então elas ficam parecendo um círculo, tudo bem? O que diz a lei de Kepler?
que os planetas giram ao redor do Sol em órbitas elípticas, com o Sol ocupando um dos focos dessa elipse. Tá vendo? Olha aqui como a órbita da Terra é quase um círculo. Ela é elíptica, mas é quase um círculo. Se você pegar aqui para olhar, a órbita de Mercúrio, que é essa aqui do centro, é a que mais parece realmente com uma órbita elíptica. Tá vendo? Que ela é um pouco mais ovalada. Então aqui, Mercúrio tem uma órbita elíptica do jeito que a gente conhece mesmo. As outras são muito parecidas com um círculo. Tá vendo que aqui na órbita de Marte, ó, dá uma olhada aqui, você tem o Sol deslocado aqui um pouco do centro, justamente porque ele está ocupando um dos focos dessa elipse. Tudo bem? O que acontece também com as ideias da lei de Kepler? Ele deduz e explica uma coisa que depois foi comprovado matematicamente pelo Isaac Newton, que quanto mais afastado um planeta está do Sol, mais devagar ele gira, ou seja, o período de rotação dele aumenta. De rotação não, perdão, de translação dele, que é o movimento ao redor do Sol, o período de translação, ele aumenta conforme o planeta vai se distanciando do Sol. Ou seja, quanto maior a distância do Sol até o planeta, mais devagar ele gira ao redor do Sol, tudo bem? Mais tempo ele leva para dar aquela volta, para completar uma translação. Então, por exemplo, a Terra leva 365 dias para dar uma volta. Marte, como está mais afastado, com certeza ele vai levar mais do que 365 dias. Júpiter, que está muito mais afastado do Sol, vai levar mais tempo ainda. Se você pegar Saturno, ele vai levar muito mais tempo. Urano e Netuno também é a mesma coisa. Então, conforme você vai afastando do centro do sistema solar, mais devagar esses objetos vão girando ao redor dele. Tudo bem? Esse é o movimento que nós chamamos de translação. Então, o que a gente considera um ano na Terra são 365 dias. Mas, por exemplo, se você morasse em Saturno, o ano para você ia levar mais tempo para passar. Não seriam 365 dias, seriam mais anos para você dar volta aqui ao redor do Sol. Tudo bem? Então, essas são as ideias. Mas, Denis, o que mantém esses planetas girando ao redor do Sol? É uma coisa que foi explicada depois por Isaac Newton, que é a força da gravidade. Eu vou até deslocar aqui e descer um pouco essa órbita para você ver. O que acontece? O Sol, ele está no centro do sistema solar porque ele tem uma massa muito grande. Na verdade, se você comparar a massa do Sol com a massa dos planetas, a massa do Sol é quase toda a massa do sistema solar. A massa dos planetas em si, comparada com a do Sol, é muito pequena. Então, o Sol é a fonte da gravidade. A massa do Sol é a fonte da gravidade. Então, ela é sempre atrativa. Então, na verdade, o Sol está puxando, por exemplo, Marte. E Marte está, como se fosse um cabo de guerra, girando ao redor do Sol. Por que ele não cai? Porque o Sol está gerando uma força central. E forças centrais a gente vê na física, no curso de graduação em física, para você que vai estudar essa área, provavelmente, tomara que você seja um físico como eu, você vai ver que forças centrais não geram torque. Se não geram torque, não faz com que o planeta sofra uma ação da força que vai fazer ele cair no Sol, perdão. Não vai fazer ele cair no Sol. Então ele continua orbitando ali o sistema solar, tá vendo? Olha uma coisa interessante também. Então a gravidade é responsável por manter o sistema solar funcionando, tá? Depois isso foi explicado por Albert Einstein, que na verdade a massa do Sol distorce o espaço-tempo e esses planetas giram ao redor por causa dessa distorção do espaço-tempo, tudo bem? Mas na época de Newton, que é o que eu estou falando aqui, ele não sabia isso, não tinha essa ideia, mas ele conseguiu descrever com certeza a força da gravidade e deduzir todas as leis e tudo mais. Uma outra coisa interessante é ver o seguinte, ó, poucas pessoas pensam isso, que esse movimento aqui, ó, olha só que interessante, ele se dá num plano. Como assim, Denis? Se você estivesse olhando igual a gente está olhando aqui, ó, tá vendo? No plano do Sol, você vê que os planetas eles estão quase todos na mesma linha, ó. É estranho, né, pensar, porque sim, poderia, por exemplo, o Netuno tá aqui onde está meu mouse e ele dá uma volta aqui, ó. Como se fosse, sei lá, mosca ao redor de cocô, sabe? Ela vai para todos os lados. Mas não, eles dão essas voltas aqui, ó, na órbita. Tá vendo, ó? Eles ficam todos no mesmo plano, eles quase não são inclinados. Se você olhar aqui, a órbita de Mercúrio é um pouco inclinada comparada com a de Marte, comparada com a da Terra. Mas não é tão inclinada igual a gente imaginava. Poderia ser para qualquer lado, mas isso também vem das leis de Newton, você consegue explicar numa matéria na faculdade que você vê chamada mecânica clássica, onde a gente estuda a fundo as leis de Newton. Você também consegue ver que tudo isso aqui, para conservar
todo esse sistema, tem que o movimento se dar num plano. Isso é extremamente interessante. Ó. Se você afastar cada vez mais, você vê que realmente isso se dá num plano, tá vendo? Ó? Urano, Netuno, tudo fica no mesmo plano praticamente. E veja que o Sol é tudo uma questão de perspectiva. Ó. A gente pode olhar ele de ponta cabeça aqui também, ó. Não mudou nada, tá vendo? Você pode voltar aqui. Se eu perguntar para você onde que você está na parte de cima ou na parte de baixo do Sol? Na verdade, essa pergunta não faz muito sentido, né? Porque o universo não tem cima e embaixo. A gente que deduz essas coisas para poder ficar melhor a nossa explicação. Então, basicamente, essas são as nossas ideias do sistema solar. O Sol está no centro dele, e aí você tem os planetas interiores aqui, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Depois você vai para os planetas exteriores, que são Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Todos eles estão girando em órbitas elípticas, que são pouco excêntricas, por isso que elas parecem círculos. Então não fale que o modelo está errado. Por quê? Porque quando os professores fazem aquela órbita elíptica muito ovalada, na verdade, eles estão exagerando aquilo. A órbita não é daquele jeito, ela é quase circular. O círculo é um tipo de elipse, igual eu te falei, quando coincidem os dois focos dessa elipse. O que mais que a gente falou nesse vídeo aqui? Que a origem da força está no Sol, é a força da gravidade que mantém os planetas orbitando aqui o Sol. E o que mais? Tudo isso aqui se dá num plano, certo? Por causa da conservação do momento angular e tudo mais. E como o Sol está gerando uma força central, a gente sabe que na física forças centrais não geram torque, ou seja, não geram rotação. Então esses planetas aqui nunca vão cair no Sol. Eles vão estar sempre girando aqui por causa dessas leis de conservação. Se você quer ver a matemática disso, eu suponho que você procure um livro do Isaac Newton chamado Principia. Se escreve Principia, que era o livro chamado Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Naquela época a física era chamada de filosofia natural. Se você procurar esse livro, ele é extremamente difícil de ler, mas você vai poder ver lá o Newton deduzindo todas essas equações. Então é impressionante pensar que um ser humano sozinho na fazenda dele em Woolsthorpe, na Inglaterra, conseguiu deduzir todas essas leis. E mais, quando ele não tinha matemática para resolver a física do problema, ele inventou a matemática, ele inventou uma coisa chamada cálculo diferencial e integral. Então, o dia que você estiver estudando isso na faculdade, se você fizer um curso de exatas, você vai estudar cálculo diferencial e integral, você vai estudar uma matéria de física chamada mecânica analítica e você vai ver o poder e a capacidade do cérebro do Isaac Newton. Não esquece de curtir esse vídeo aqui para ajudar teu professor Denis e de acessar os meus cursos. Os links estão aqui na descrição desse vídeo para você fazer parte do nosso time de alunos. Matemática para quem detesta matemática e física para quem detesta física. Beleza? Então, muito obrigado e tchau!